Olá, uma boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Reflexões da Fé. Um programa que leva a palavra de Deus até você. Eu sou o pastor Elias Vieira, falando aqui de Apucarana, Paraná. O mesmo é pastor responsável ali na Vila Reis, localizada a igreja na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 881, na Vila Reis. Faça uma visita, eu creio que você será muito abençoado. O nosso pastor presidente é o pastor Daniel Salles Acioli. O nosso pastor presidente tem uma linda igreja na rua Sede, na rua Clóvis da Fonseca, 433, próximo ao supermercado Moli Center. Faça uma visita ali na nossa sede e eu creio que você será edificado pela palavra de Deus. O nosso vice-presidente é o pastor Iluído Caloto. O mesmo é diretor do programa Reflexões da Fé aqui no canal 38. Você sabia que sempre bem pertinho de você existe uma igreja, a Assembleia de Deus? Faça uma visita. Eu creio que Deus irá lhe abençoar grandemente, o nome dele será glorificado. Estamos aqui nas tardes de sexta-feira para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento nós vamos assistir um videoclipe com Shirley Carvalhais com o título Vendavais. E logo após estaremos aqui com a inerrante, a infalível, a incomparável palavra de Deus. Para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado com trocais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar, sou o teu Deus. Você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele procurando a paz.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de assistir aí um videoclipe com Chile Carvalhais Vendavais. Neste momento, nós vamos então aí fazer a leitura da palavra de Deus e eu creio que Deus falará com você através desta palavra. E a palavra nesta tarde se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos no capítulo 6, versículo 31 a seguir, que diz assim: E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte para um lugar deserto, e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto, e as pessoas os viram a partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram, e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, e quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele. Ele disse, este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo lhe disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhe, quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram, 5 pães e 2 peixes. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, amigos, que nos assiste através do canal 38, no programa Reflexões da Fé. Nós vamos observar que na Bíblia relata a respeito de 2 multiplicações. A primeira multiplicação e também a segunda multiplicação. Nós vamos observar que tanto a primeira multiplicação, como também a segunda multiplicação, nós vamos observar que existem algumas diferenças em termos de quantidades. Até porque, na primeira multiplicação, nós vamos observar que havia 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação, havia 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira multiplicação, nós vamos observar que os 5 pães e 2 peixinhos foram entregues pelo menino. Na segunda multiplicação, foi entregue pelos discípulos. Na primeira multiplicação, alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, alimentaram 4.000 pessoas. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, sobraram 7 cestos. O que me chama a atenção é que há as diferenças em termos de quantidades, quem entregou os pães, os peixes, quantos cestos sobraram. Agora, o cenário, tanto na primeira multiplicação como na segunda, o cenário é o mesmo. E que cenário é esse? É o cenário conhecido como deserto. A Bíblia fala que o lugar que eles estavam era deserto. E o que me chama a atenção é que Jesus pega o barco e vai para um lugar deserto. A multidão, olhando e reconhecendo, saíram correndo até eles. E o se envolver com Jesus faz com que eles também estejam no deserto com Jesus. Estar no deserto com Jesus é ter experiências com ele. Estar no deserto com Jesus é ter o privilégio de ver Jesus operar milagres. Ora,
Hoje existe um evangelho que estão pregando aí que você nunca vai chorar mais, que você não vai ter mais dores, que você não vai ter mais sofrimento. Este evangelho que Jesus deixou para nós não é esse. O evangelho que Jesus deixou para nós, sabemos que vamos ter momentos bons e também dias maus, até porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E vocês também poderão vencer. Então, ao servir a Jesus, não quer dizer que eu vou viver somente em mananciais. Há momentos que passamos pelo deserto. O deserto fala de lutas. Deserto fala de sofrimento. Deserto fala de perseguições, desespero, aflições. Até porque ninguém constrói casas em deserto. Deserto é lugar de passagem. E quando olhamos o texto bíblico, o cenário é deserto. Mas no deserto, Jesus olha para essas ovelhas, conhecido como ovelhas que não tinha pastor. Jesus tem compaixão e Jesus conhece a necessidade que eles estão passando. O dia já está avançado, existe fome, o povo está cansado, o povo está com fome. E Jesus, olhando, move de íntima compaixão. No deserto, Jesus percebe a necessidade de cada um. Talvez você que está me assistindo através do canal 38, talvez você está passando por um deserto da vida, não sabe mais o que fazer. Às vezes é tomado por uma angústia, por uma aflição, e neste momento, às vezes vem o desespero. Mas se envolva com Jesus, clame a Ele. Ele diz, aonde 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então você que me assiste nesta tarde, clame a Ele, busque a Ele de todo o vosso coração, e você vai ver que Ele vai agir. Às vezes, abrimos os nossos corações diante da multidão, diante de pessoas, porém, nós observamos que, às vezes, não somos socorridos. Mas quando se prostramos diante do Senhor, o Senhor é poderoso para entrar com providência naquilo que você precisa e necessita. Por isso que a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós observamos que o lugar que essa multidão está é um lugar inóspito, é um lugar não favorável, mas Jesus, quando quer operar o milagre, pode ser no deserto. No deserto ele opera o milagre. E quando o menino vem com 5 pães e 2 peixes, nós vamos observar que eu vejo a fé, até porque o menino poderia fazer o lanche dele, se alimentar ali, mas 5 pães na mão dele e 2 peixinhos na mão dele é um lanche para ele. Mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, pode acontecer um milagre para alimentar não somente o menino que entregou o pão, ou os pães e os peixinhos, mas a multidão que ali estava, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imaginem comigo, quantas pessoas poderia ter? Vamos colocar ali uma mulher e um filho, por exemplo, daria ali praticamente 15.000 pessoas. Ora, Jesus, quando quer operar o milagre para nós nos limitamos no deserto. Mas Jesus entra com providência no deserto para trazer à existência as coisas que não existem. Por isso, creia nesta tarde. Observamos que passamos momentos difíceis. E quantas pessoas que se encontram no deserto. E quantas pessoas correm de um lado para o outro nesse deserto, buscando refúgio em tantas as coisas. Porém, eles querem soluções para os problemas, mas não querem buscar aquele que tem o poder sobre os problemas. Por isso que o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Este socorro, o salmista também diz que ele é presente na hora da angústia. Por isso, glorifica, exalta, busca o Senhor. Por isso, o fato de buscar, um dia Jesus disse para os discípulos: Ei, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orareis em secreto ao Pai. O Pai que está oculto te ouvirá, e Ele vai recompensar a sua vida. Por isso que a Bíblia também diz: eu amo os que me amam, e os que pelas madrugadas me buscam, me acharão. Ei, clame ao Senhor, dobra os teus joelhos na beira da sua cama, clama ao Senhor, fala: Senhor, estou aqui, eu preciso do Senhor. Estou passando por um deserto e eu preciso que o Senhor fale comigo, entre com providência. Por isso que a Bíblia diz, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a seguir: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração que fizeres deste lugar. Glória ao nome do Senhor. Por isso que vale a pena clamar esse Deus. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, tendo dado graça, nós vamos observar que o pão, quando começou a colocar no cesto para os discípulos distribuírem, ao esvaziar o cesto, os discípulos vinham à fonte e enchia-se novamente para alimentar a multidão. O pão ele partiu. O pão representa aqui a palavra, o alimento que alimenta a nossa alma. Eu venho aqui na sexta-feira à tarde deixar esse alimento para você, para te alimentar a tua fé, alimentar a tua esperança, alimentar as convicções. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, não podemos nos esquecer que a fonte é Jesus. Jesus, todas as vezes que você busca Ele, Ele sempre tem algo para te oferecer. E essa força que, através da palavra, nos alimentam, faz nós prosseguir, faz nós insistirmos, faz nós ir à frente, adiante. Por isso que nós vamos observar o apóstolo Paulo, quando ele faz uma oração, porque havia um espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor para que esse espinho fosse retirado. Aí vem o Senhor dizendo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aí Paulo entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E Paulo tem uma estrutura de viver na bonança e viver também em momentos de escassez. Aí ele diz: eu tenho prazer nas tribulações, na angústia, nas aflições, porque eu aprendo quando estou fraco, é aí que estou forte. Então fique com esta palavra, está aqui o alimento da palavra. Peixes representa louvor, então palavra e louvor, o milagre chega no deserto. Nós vamos orar neste momento e eu creio que Deus tem uma bênção sobre a sua vida. Pai, te louvamos, abençoa o teu povo, abençoa esses irmãos, os teus filhos que estão nos assistindo, que a tua bênção seja sobre ele. Nós repreendemos o mal, ó Pai, que seu nome seja glorificado. Declaramos a bênção, o milagre, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.